Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje eu venho falar aqui com vocês sobre as semelhanças entre a redação da UERJ e a redação do Enem. Né? Você está muito acostumado a falar sobre as diferenças, a discutir as diferenças. Aí tem muita gente que fala assim para mim: pô, Diogão, a gente ficou o ensino médio inteiro falando de redação do Enem, aí chega a redação da UERJ, eu não sei fazer. Não é bem assim. Se você aprendeu redação do Enem, você vai conseguir fazer a redação da UERJ também. E você não ficou o ensino médio inteiro só vendo o modelo Enem. Você viu outros tipos de texto, você viu outros modelos. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que a gente fala é relativo ao que? Norma padrão, coesão e coerência. Por quê? Lá na redação do Enem, a gente vai ter norma padrão, tipo de texto e tema, coerência, coesão, proposta de intervenção. Na UERJ a gente tem tipo de texto, tema, coesão, coerência, norma padrão. Fazendo uma interseção, a gente vai ver competência em comum, igualzinho, norma padrão, coesão e coerência. Quando a gente fala de norma padrão na correção da redação da UERJ, a gente está falando de quê? Emprego de letras, trocar maiúscula por minúscula ou vice-versa vai tirar ponto seu. Acentuação ou ortografia, concordância nominal, concordância verbal, emprego da crase, regência verbal, regência nominal, emprego de pronome e colocação pronominal, flexão verbal, conjugação verbal, casos de paralelismo, casos de pontuação. Então a gente tem aí 9 aspectos ligados ao que? A norma padrão. Tem gente que fala norma culta. A gente vai ter também a coesão. O que é coesão? Coesão envolve o uso de elos coesivos, fazer 4 ou 5 parágrafos bem arquitetados, dividir cada um desses parágrafos em 3 ou 4 períodos, evitar repetição de elo coesivo, evitar repetição de palavra, ligar bem as partes do texto, como se o seu texto fosse um tecido, questão da tessitura textual. Depois vem o que? A coerência. O que é coerência? É o nível, é a viabilidade, é a aplicabilidade das suas ideias, né? Lembrando que na redação da UERJ vão pegar um tema dentro ali de um livro, vão pegar um detalhe do livro para você desenvolver o tema. A coerência está fortemente ligada a esse ponto. Depois, a redação da UERJ é uma dissertação. Não é porque é baseada num livro que você vai fazer a resenha do livro, que você vai fazer uma notícia sobre o livro, que você vai elaborar um artigo de opinião sobre o livro, que você vai elaborar uma crônica sobre o livro, certo? Você vai discutir um ponto relevante ali do livro, beleza? Depois o número de linhas. Um número de linhas adequado, um intervalo adequado, vai de 20 a 30 linhas, mais precisamente de 25 a 30 linhas. Toma bastante cuidado com isso. Duvido muito que você consiga fazer um bom texto de 10 a 15 linhas, por favor, né? Depois, a introdução. Um tipo de introdução que serve lá para o Enem vai servir também para a redação da UERJ. Estou falando aí de formato, estou falando de estrutura, não estou falando de temática. É aquele tipo de introdução que tem lá o quê? A sua tese, os seus argumentos, uma contextualização, uma frase de conclusão, beleza? Aí dentro você vai ter que explorar também a norma padrão adequada, a coesão, tudo isso. E depois a argumentação. Que tipo de argumentação você vai ter no seu texto? Lógico que respeitando o quê? A norma padrão e a coesão, certo? E associando isso, a sua argumentação, à questão da coerência, obviamente, desenvolvendo adequadamente aquele tema que foi retirado de dentro do livro, beleza? Enfim, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, coloca aí nos comentários. Prova para mim que você assistiu esse vídeo até o final. Fala para mim de qual bairro do Rio de Janeiro você está me assistindo, você está me ouvindo. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.